Em relação à espirometria, eu gostava de voltar exatamente a este slide. E gostava que repetisse aquilo que focou em relação ao formato da curva. O formato da curva, portanto, na parte que está, na ansa que está por cima, portanto, entre os 0 e 5, e que tem uma legenda a dizer flow, flow é fluxo ou débito, portanto, curva débito, na vertical, no eixo vertical, temos o débito e no eixo horizontal temos o volume. O que quer dizer que nós temos aqui à volta de 2,83 de capacidade vital e vejam que a curva acaba entre aquele número 2 e 3, portanto, ali estamos a ver o volume. Em cima estamos a ver os débitos, portanto, a velocidade do ar, como ela sai dos pulmões na manobra expiratória. Quanto mais estreitos são os brônquios, mais apertadinhos, mais lenta é esta passagem. Portanto, no início da respiração, o ar sai muito rapidamente, na vertical, como se fosse um tiro, digamos, e depois, à medida que o tempo passa, isto vai caindo, a velocidade a que o ar sai vai caindo, e quanto mais devagar é, mais cai e mais curvo, mais côncava fica aquela ansa que está do lado de cima. Portanto, nós vemos uma linha que é praticamente uma reta e essa é a linha supostamente teórica para esta senhora e vejam que há uma diferença enorme de perda de capacidade expiratória. Vale a pena nós apontarmos aqui, eu acho que os nossos colegas nos conseguem ver se apontarem diretamente para o ecrã. Ou seja, esta seria a linha teórica, é isso? Esta é a linha teórica. Portanto, a expiração começa aqui, vai até um máximo inicial, até à velocidade máxima e depois começa a cair, até não haver ar para sair e acabamos a nossa capacidade vital. Esta é a curva teórica de referência. Na doente, na Dona Fernanda, esta curva vai até ali em cima, faz ali aquela curvazinha e depois começa a cair e a ficar com esta curva côncava, voltada para cima. Okay. Quanto mais curvo é, se a curva fosse assim, maior a gravidade da obstrução. Portanto, só com a curva, sem olhar para os números, nós podemos ter logo a noção se estamos perante uma obstrução ou não. Muito bem. Em relação agora à parte dos números, eu confesso que com este retângulo vermelho tive dificuldade em identificar o FEV1 e falou em 74, mas o 74 está fora do retângulo vermelho. Está fora do retângulo, tem toda a razão, que o 74 ficou aqui de fora do retângulo vermelho. Este é o 73 que é antes do broncodilatador e o 74 que é 74 depois do broncodilatador. O que verificamos aqui, quer no índice de Tifno, quer neste, é que não existe uma grande diferença entre o antes e o depois do broncodilatador. E se existisse? Se existisse, nós utilizamos atualmente, antigamente, a diferença entre os dois está aqui espelhada aqui. A diferença é de 2% entre um e outro. Antigamente, para classificarmos os doentes como DPOC, se houvesse um aumento superior a 12%, nós dizíamos que não era DPOC, porque a DPOC não responde 12%, não tem esse grau de reversibilidade. À medida que têm sido feitos estudos em grande número de indivíduos, tem-se chegado à conclusão de que há uma parcela significativa de doentes com DPOC que de facto também têm essas características de reversibilidade. O que quer dizer que não o podemos excluir pelo critério reversibilidade. É claro que se tivermos uma reversibilidade maior que 12% e se tivermos uma clínica apropriada, nós podemos dizer é uma asma. Se tivermos os 12% com uma doente como esta, com a idade, com a exposição ao tabaco, sem história anterior, antiga, de ter queixas brônquicas, respiratórias na infância, nós podemos dizer que em termos clínicos estamos na presença de uma DPOC.
Os 12% não devem fazer excluir o doente como DPOC. É óbvio que há de haver diferenças em termos clínicos nos doentes que respondem mais ao broncodilatador do que os que respondem menos. Os doentes que respondem habitualmente mais ao broncodilatador são mais novos, mais ligeiros e, por vezes, há mesmo a sobreposição de um indivíduo com asma que fuma e que fica com as duas coisas sobrepostas. À medida que a doença avança e que a obstrução cada vez é maior, essa reversibilidade vai-se cada vez perdendo, porque há uma fibrose do brônquio que depois vai impedir que o broncodilatador faça essa tal reversibilidade e aumento do FEV. Perante um doente com DPOC, a existência ou não dessa reversibilidade, ou seja, de existência de diferença de valor após o broncodilatador, ou seja, uma boa resposta ao broncodilatador, pode ter implicação depois na estratégia terapêutica? Pode ter implicação na estratégia terapêutica e, para já, é um excelente marcador de que podemos melhorar bastante o doente. Se o doente fizer um ou mais broncodilatadores, a gente sabe que vamos conseguir ter um benefício de sucesso terapêutico. É maior. Agora, por, digamos, analogia ao raciocínio que estivemos a fazer entre asma e DPOC, como é que seria o gráfico de um doente com asma? O gráfico do doente com asma, antes do broncodilatador, poderia ser exatamente este. Mesmo que não esteja em crise? Mesmo que não esteja em crise. E dando o broncodilatador no doente típico, este será um doente típico de DPOC, esta linha torna-se muito menos côncava e aproxima-se, se não ficar exatamente naquele sítio da normalidade, da reversibilidade completa. Portanto, mas pelo menos vê-se muito bem quando isto é apresentado num exame. Habitualmente uma curva tem uma cor, outra tem outra. E vê-se muito bem, normalmente o vermelho é o broncodilatador, portanto a curva a vermelho vê-se muito bem, numa asma vê-se completamente distinta da outra e muito próxima da normalidade. Muito bem. Força, Pedro. Doutor Pedro. Posso acrescentar aqui duas coisas que se calhar também para este Claro. A primeira é que eu tenho reparado que se têm realizado muitas espirometrias fora do contexto habitual, do consultório, do hospital. Enfim, há hoje em dia montes de rastreios em vários municípios, muitos sítios. E o que se tem verificado é que a maior parte dessas espirometrias, até mesmo no local de trabalho, no âmbito dos exames de medicina do trabalho, verifica-se que a maior parte das espirometrias são feitas exatamente sem broncodilatação. E, portanto, essas espirometrias, e do meu ponto de vista, era uma pergunta que também gostava de lançar para a mesa, se a espirometria normal já fica sossegado mesmo que não tenha broncodilatação, se tivermos a suspeitar uma doença pulmonar obstrutiva crónica. Mas só posso fazer o diagnóstico com broncodilatação. Portanto, aquelas espirometrias que são feitas assim, um bocado ad hoc, sem qualquer prova de broncodilatação, não fazem diagnóstico nenhum e, portanto, tem sido, dinheiro mal gasto e tempo dos doentes mal gasto. Pronto, este é o primeiro ponto, a importância da broncodilatação. Depois também, já agora, na curva, esta curva é direitinha, quer dizer, a espirometria, principalmente quando é a primeira vez que se faz, não é um exame muito simples de fazer, porque o sopro não oferece, o tubo não oferece resistência, o ar sai logo e, portanto, a pessoa pensa que vai encher um balão, vai ter alguma resistência e, no fundo, não tem, e fica logo sem ar muito rapidamente. Ora, uma pessoa que já tem uma obstrução à passagem do ar, ainda desiste mais rapidamente, o que significa que, muitas vezes, esta doente conseguiu fazer de facto isto até ao fim, mas há muitos doentes que aqui a meio desistem e há uma reta vertical que significa uma desistência abrupta e, portanto, também um exame mal feito, e convém que os médicos também conhecessem os critérios de qualidade da realização da espirometria, porque há muitas que são feitas e são mal feitas e, portanto, é preciso saber distinguir o trigo do joio. E depois outra característica que aparece muito frequentemente, também olhando para a curva, é quando aparece aqui uma espécie de bolsa de camelo, que é, por exemplo, quando o doente começa a soprar e depois tosse, por exemplo, a meio, e, portanto, isto fica uma espécie de bolsa de camelo, ou então, quando expira, inspira e volta a expirar, quer dizer, inspira 2 vezes para fazer a prova, isso também acontece muitas vezes e, portanto, também são provas para
pôr de parte porque também não tem critérios de qualidade. E finalmente, e também gostava de saber a sua opinião em relação a isso, já que falamos de terapêutica aqui nesta parte, que era, não me parece um bom marcador de resposta à terapêutica a broncodilatação. Ou seja, se um doente regularmente faz broncodilatadores, mesmo que não haja aqui uma grande melhoria, acho que não significará ausência de benefício da medicação. Ou seja, pode haver uma melhoria dos sintomas sem haver uma correspondente melhoria nesta broncodilatação. E, portanto, por exemplo, porque o médico, para seguir, enfim, este doente, parece mais importante determinar claramente se tem dispneia, se não tem, como é que estão os sintomas, claramente se tem exacerbações ou não tem exacerbações, mas deixaria, enfim, lá para o final, de facto, se o FEV1 aumentou muito ou pouco depois de começar a fazer os broncodilatadores na doença pulmonar obstrutiva crónica. Temos aqui uma pergunta de um colega nosso, se quiser depois juntar, porque está, de certa forma, talvez esteja relacionado, e assim já fica com a noção das perguntas todas. É o nosso colega Dinis Brito, diz ele: olá, deixo os cumprimentos aos intervenientes nesta iniciativa. Gostaria, se possível, que focassem as limitações do FEV1-FVC nos extremos etários. Obrigado. Muito bem. O doutor diz, colega, boa noite e obrigado por estar connosco. Enquadra-se exatamente nesta análise que temos este exame que é crítico para o diagnóstico da DPOC. Portanto, o primeiro aspecto que o doutor Pedro apontou, e com toda a pertinência, e é crítico que... É crítico como em qualquer exame que nós utilizemos na prática clínica. A qualidade do exame é fundamental. Este exame, como o Dr. Pedro apontou, não é fácil de executar. Uma das primeiras dificuldades que nós temos com os doentes a fazer este tipo de exame é ensiná-los a encher, a inspirar, a expirar. Esta maneira, a consciência de como se respira é alguma coisa que habitualmente não está presente nas pessoas. E, portanto, a qualidade técnica é crucial. E, portanto, sempre que possam utilizar espirometrias que tenham uma origem credível e de qualidade adequada, seja feito por um técnico de cardiopneumologia, que são os técnicos que executam normalmente estes exames. Seja por alguém, seja um enfermeiro, seja um outro técnico, desde que devidamente e adequadamente treinado, poderá ser feito. Não é fácil fazer estes exames. Este exame exige várias repetições até conseguir a manobra correta e, portanto, não se pode confiar na primeira manobra, que pode ter aqueles efeitos todos que o Dr. Pedro disse, ou interrupção, ou bossa, ou, em vez de ser aquela a curva pontiaguda no seu vértice, lá em cima, ser uma curva abaulada. Há vários aspectos técnicos que têm que estar cumpridos para que nós possamos utilizar adequadamente a informação que veio da espirometria. A segunda coisa é o problema de nós tratarmos uma doença que tem uma obstrução, que não responde a um broncodilatador e dizermos, bem, não melhora a função respiratória, mas eu vou tratar na mesma. O que parece um contrassenso. Não é um contrassenso. O broncodilatador tem uma série de efeitos que muitas vezes não são mensuráveis única e exclusivamente pelo FEV1. O FEV1 é reflexo fundamentalmente das grandes e médias vias aéreas e aquilo que se pretende com o broncodilatador é o relaxamento do músculo liso. E, portanto, é por isso é que nós queremos sempre o exame feito após este relaxamento do músculo liso. Porque de um dia para o outro nós podemos ter mais contração do músculo liso, menos contração do músculo liso. E nós queremos remover esse fator de obstrução. Pode lá estar o fator obstrução, alteração do lúmen
da permeabilidade do lúmen pela espectração, por exemplo, é óbvio que o exame também deve ser feito de maneira a que a pessoa já tenha conseguido clarificar as suas vias aéreas para removermos isso e ficarmos apenas e exclusivamente com os fatores que são irreversíveis, sejam eles o edema da parede e, portanto, diminuição do calibre, ou mesmo a fibrose da própria parede do brônquio, que deforma o brônquio e que nos vai dar obstrução. Portanto, a razão, o facto de não termos uma reversibilidade, não quer dizer que os efeitos dos broncodilatadores não estejam lá para além da mera relaxamento do músculo liso na gênese da obstrução. Ora, pegando nesta parte, eu queria responder ao colega que a relação do FEV1-FVC quer dizer isto. Quando a gente diz que a obstrução é menos de 70%, quer dizer que nós conseguimos deitar 70% da nossa capacidade vital no primeiro segundo. Ora bem, isso é critério de obstrução. O critério de obstrução não devia ser o mesmo consoante a idade. Porque, por exemplo, um bebê ou uma criança que pode ter asma, se nós utilizarmos apenas estes 70%, estamos a ir muito à frente, porque uma criança é capaz de deitar, é tão elástica, que é capaz de deitar praticamente a sua capacidade vital no primeiro segundo. E, portanto, a relação até pode ser de 100%, ou de 99%, ou 95%. Ao passo que, num indivíduo de maior idade, as estruturas pulmonares e torácicas já não têm aquela flexibilidade e elasticidade, e nós podemos ter, num indivíduo com 90 anos, por exemplo, vamos supor, a lentidão da manobra, do conseguir no primeiro segundo deitar estes 70% da capacidade vital, podem acontecer sem haver doença. Portanto, o colega tem toda a razão quando aponta para esta questão da idade e desta relação do índice Tifno ou desta relação do FEV1-FVC à medida que a idade progride. É um facto que o facto de utilizarmos este critério, esta relação inferior a 70%, subdiagnostica nos jovens, porque há indivíduos com 40 anos que podem ter obstrução e ainda não terem este índice abaixo dos 70%, e sobrediagnostica nos indivíduos mais velhos, que por envelhecimento torácico e pulmonar, este índice pode aparecer alterado sem haver propriamente patologia. Portanto, nos casos em que haja uma idade mais avançada, acima dos 70 anos, em que este valor esteja muito próximo dos 70% e o FEV próximo dos 100%, e que não haja uma clínica. Aliás, podemos ir um bocadinho para trás. A espirometria resulta de um quadro de sintomas e de um quadro de exposição. Portanto, se nós não tivermos na presença dos sintomas ou da exposição e se fizermos uma espirometria a um indivíduo com mais de 70 anos, 75 anos, podemos encontrar uma falsa obstrução porque utilizamos este critério. Este critério tem uma vantagem, é que é muito simples de fazer e muito reprodutível e muito fácil de fazer na generalidade. Mas tem esse defeito, pode ser contribuir para o subdiagnóstico ou para o sobrediagnóstico nos extremos das idades. Muito bem. Poderíamos avançar agora então para a parte terapêutica. Portanto, eu acho muito bem este rewind espirométrico e até porque conseguimos, e com a sua ajuda, conseguimos apontar ali na curva e explicar um bocadinho melhor a espirometria, que eu espero que tenha ficado muito fácil, e como o filme, não é, este webinar vai ficar disponível, espero que regressem aqui sempre que tiverem qualquer dúvida sobre a espirometria, porque acho que fizemos aqui assim uma revisão grande. Eu acho que sim, acho que vai valer a pena fazer um excerto mesmo esta parte da espirometria.